Bora, vamos lá, vamos começar o nosso podcast Gente que Faz. E eu não poderia deixar de, antes de iniciar o programa, falar dos nossos patrocinadores, né? E antes de falar dos nossos patrocinadores, eu quero agradecer. Eu já estou aqui com um convidado, vocês vão curtir pra caramba. E eu quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no nosso canal, aqueles que curtiram, aqueles que comentaram. Muito obrigado. Pô, vocês ajudam a gente pra caramba. A gente tá começando. É o nosso primeiro programa. Pô, e é fundamental, foi de fundamental importância o que vocês fizeram pra mim nessas últimas 48 horas. Muito obrigado mesmo. Pra quem não me conhece, o meu nome é Henrique e eu vou apresentar essa bagaça aqui. Pelo menos uma vez por semana nós vamos ter um vídeo inédito e vai ser muito legal poder estar com vocês. Quero agradecer aos patrocinadores, como eu falei, que nunca, ou melhor, é muito difícil alguém acreditar num projeto desse, investir num projeto desse, que está iniciando, que num primeiro momento é muito difícil, mas eu queria agradecer primeiramente a EdPay. A EdPay, um banco digital que está sendo lançado aí em breve, tá ok? É o banco da comunidade, pode ser uma comunidade religiosa, pode ser a comunidade do seu bairro. Se você faz parte de uma comunidade, o EdPay é para você. Então, no primeiro link da descrição aqui, você vai poder clicar, você vai poder preencher os seus dados, e assim que o banco for lançado, eles vão entrar em contato com você e vão abrir a sua conta e vão te dar uma força muito grande para você alavancar seu negócio, alavancar sua vida financeira aí também, tá bom? Temos a Seimi. Isso, é assim, é o primeiro dia, né? A gente demora um pouquinho para encaixar, né? A Seimi é um aplicativo, tá ok? Um aplicativo de como que chama? É igual ao WhatsApp, com algumas funções diferentes. Por exemplo, ele não é vinculado ao seu número de telefone. Ele é vinculado ao e-mail corporativo. Então, por esse e-mail, a empresa consegue controlar horário de entrada, horário de saída. Nesse aplicativo, você pode fazer uma denúncia de bullying, uma denúncia de assédio. Enfim, é um aplicativo muito legal e é um aplicativo que nós vamos usar aqui nos próximos podcasts. Nós vamos te passar o número, você vai baixar o aplicativo e você vai mandar mensagem aqui quando a gente estiver transmitindo ao vivo. Então, já baixa aí, Seimi, ok? Ele é fácil, ele é legal e ele é produtivo. E temos também a EndHub. A EndHub é uma empresa de consultoria online. Você vai também clicar no link da descrição e você vai conhecer lá. Eles têm consultoria para contabilidade, eles têm consultoria para direitos trabalhistas, enfim, uma série de coisas lá que eu não vou ficar falando muito não, senão você já vai saber tudo. Clica lá no link da End e veja todos os serviços oferecidos para sua empresa. Tá tudo lá. Você quer ser bem sucedido na sua empresa? É na EndHub que você vai conseguir todas as ferramentas necessárias. Ok? Então, falamos dos patrocinadores, vamos então começar a apresentar o nosso convidado de hoje, né? Esse cara é um cara muito, muito fera. Eu conheço ele há alguns anos, se tornou o meu amigo durante esse tempo, um cara que sempre me ajuda, um cara que já trabalhou fora de São Paulo, um cara antenado com tecnologia, com gamers. Ele é mentor de startup, ele trabalha na Ostenmove, que é uma aceleradora de startup. Ele é que coordena todo o pessoal lá. Eu chego lá, ele tá mandando em todo mundo, ele manda e desmanda, né? Ele é casado com a Dani, ele tem uma filha chamada Lívia. Pô, eu tenho muita alegria de receber hoje o primeiro programa, não poderia ser uma pessoa melhor do que ele. Fabiano Nagamatsu, muito, muito bem-vindo, meu irmão. Opa, tudo bem, Henrique? Muito obrigado aí. É isso, cara. Muitas das coisas que você falou aí, eu acredito que seja mentira, né? Mas a gente faz tudo para agradar. A gente faz tudo para agradar o convidado. É o primeiro programa, né? Você teve que trazer alguém, né, assim, para falar, cobaia, vamos testar. Um cobaia. Justamente.
esse teste é até bom para, né? Porque se fosse uma outra pessoa famosa e não houvesse seguidores e tudo mais, a impopularidade do programa seria ruim, né? Não é verdade? Pelo menos fica só entre amigos, né? Tá certo, tá certo. Vamos lá. E é um prazer, o Henrique, estar aqui com você, prestigiando o seu programa. Obrigado, aqui, o programa Gente que Faz, pode fazer coisa boa, tal. A gente pode falar de merda tudo. Também, talvez. Fez coisa errada. Eu acho que é com o erro que a gente aprende e a gente vai falando um pouquinho aqui, né? Espero que eu possa cumprir aí a sua agenda, aquilo que você espera para os seus espectadores. Cara, se você não suprir essa necessidade, ninguém mais é capaz, né, cara? E eu tô te falando sem jogar confete, porque eu me lembro a primeira vez que eu precisei de você e você foi um cara super atencioso, tem um conhecimento tremendo, e eu quero que você compartilhe com a gente um pouquinho das suas experiências. Queria saber, por exemplo, de onde você é, entendeu? Como que você começou, como você entrou nessa área de tecnologia. Contasse um pouquinho pra gente das suas experiências. Bom, vamos lá. Sou Fabiano Nagamatsu. Eu venho de uma família bem humilde do interior de São Paulo. Nasci há pouco tempo no interior de São Paulo. Quem te conhece não acredita, né? Hoje você está muito abastado. Agora a plástica, né? Mas vem do interior de São Paulo, uma cidade chamada Palmeira do Oeste, cidade celeiro. Tá. Foi muito famosa pelos rodeios que tinham ali. Hoje é famosa pela plantação de uva, de laranja, limão. É uma cidade que cresceu por um tempo, chegou até 10 mil habitantes e agora reduziu a 9 mil de novo, mas está firme e forte lá. A gente sabe que é uma cidade que saíram boas pessoas ali, né? Tem até um colega meu que chama Marcos Túlio Tanaka, que foi aquele jogador brasileiro que deu uma voadora no JJ Drogba. Ah, tá. Né? No meio de campo. Então, esse jogador que é o nosso Ronaldinho ali no Japão, ele é de lá também. Eu jogava muita bola com ele, inclusive. Não, muita também não, né? Mas jogava no mesmo time, pelo menos. No mesmo time. Ele jogava de meia direita na época, né? Quando foi pro Japão, ele passou a ser quarto zagueiro. Mas ele jogava de meia direita e eu jogava de ponta. Ponta de banco. Você marcava o Alambrado ali. Ficava perto ali, entrava faltando 10 minutos, assim, olha lá, né? Quando tinha muita prorrogação. Sim. Mas é uma cidade acolhedora, uma cidade que é a cidade dos meus avós, cidade da minha mãe, do meu pai ali, né? Nós nascemos ali e crescemos. Tive que empreender muito cedo, né? Eu falo para você, eu acho que eu tô quase perto de você. Né, em termos de empreendimento, porque você já fez um monte de coisa. Sim. Eu até brinco, né? Você só não vende a sua mãe porque você ama a sua mãe. Eu não vendo porque não tem quem compre. Deixa ela ouvir isso. Mas eu comecei desde cedo mesmo, por necessidade, empreendimento de necessidade, e em tudo eu vi uma oportunidade, não sendo oportunista, mas Sim. via uma oportunidade de empreender. Haja vista que nós, quando chegava dia de finados, eu vendia vela. Então, e olha que interessante, né? Como que o brasileiro, o brasileiro não, o ser humano de uma forma geral, ele não se programa, ele não se planeja. E aí eu tiro a primeira lição aqui, já quando eu tinha lá uns 10, 11 anos, toda vez que a gente ia para finados no cemitério ali, muita gente chegava ali e esquecia. Puxa, esqueci a vela, uma caixinha de fósforo. Sim. E ali, a 100 metros de lá, tinha sempre o mercado. Então, eu comprava ali e revendia na porta. Então, assim, e vendia um pouco mais caro, o pessoal pagava para não precisar de andar. Então, trabalhei nisso, trabalhei em lanchonete, Quem não tem essa veia empreendedora, isso é o cúmulo, né? Não passa na cabeça da pessoa. Justamente. Não é? Justamente. É por isso que empreendedor é diferente. Enquanto todo mundo vê uma dificuldade, o empreendedor vê uma oportunidade. É muito legal isso. Não, e essa oportunidade não depende de você ser uma pessoa muito criativa, tal. É claro que a criatividade e a inovação, ela vai acontecendo conforme você vai desenvolvendo, conforme você vai se deixando também. Sim. Você tem uma mente mais aberta, né? Uma visão mais sistêmica, mais holística e não míope das coisas. E quando a gente fala então disso, eu comecei ali vendendo, quando tinha
em cidades pequenas assim, tem aqueles carrinhos de sorvete, né, para vender. Sim. Então você tinha que chegar muito cedo e eu acordava tarde, então para chegar cedo ali para pegar o carrinho era muito competitivo. Sim. E para vender na caixinha derretia muito rápido. Então o que que eu comecei a fazer? Andando um dia, comecei a ver que tinha muita jabuticabeira lá. Tá. Aí eu falei, poxa, vou pegar essa jabuticaba, vou vender. Então eu pedia isso para os vizinhos, eles me davam, em casa também tinha bastante. A gente começou a vender litros e litros em construções. A gente congelava isso e aí a gente... Do suco? Não. Chupava a jabuticaba assim congelada mesmo. Entendi. Porque é muito calor no interior de São Paulo. Entendi, é verdade. E aí a gente começou, então assim, trabalhei já de mecânico, eletricista, garçom, então assim, mas em todo lugar que eu ia, eu começava trabalhando e queria sempre subir de cargo, sempre ser promovido, porque aí mostrava que realmente estava dando certo. Exatamente. O trabalho que eu estava fazendo estava indo bem. Nunca... E assim, parece até uma demagogia, né? Nunca pensou em dinheiro. Dificilmente, até hoje, quem cuida, olha o perigo. Quem cuida das minhas finanças, das nossas finanças em casa é minha esposa, a Dani. Gente que faz está preocupada em fazer e não em ganhar. Justamente. Ganhar é uma consequência, né? Rick, tem uma palavra que eu sempre falo, quem trabalha muito tem pouco tempo para ganhar dinheiro. Exatamente. E aí, pouco tempo para ganhar dinheiro não é no sentido de, tipo, cara, vamos ficar focado no dinheiro. O dinheiro é um resultado daquilo que você faz muito bem feito. Lógico. E aquilo que muita gente fala, tipo, vamos trabalhar naquilo que a gente gosta, parece ser um jargão e uma coisa assim, é coisa de coaching. Sim. E não é de fato. Sim. Se você trabalha muito bem naquilo que você gosta, que você tem prazer, você vai chegar para os seus filhos, para o seu neto, e você não vai falar assim, tô cansado de trabalhar, eu tô cansado de fazer isso ou aquilo. Você vai querer continuar e isso vai te mostrar que as pessoas que te seguem vão começar a falar, poxa, que legal, eu queria trabalhar num serviço igual do Henrique, porque o Henrique gosta de fazer o que ele nunca reclama. Então isso, e você fazendo muito bem feito isso, o resultado é o dinheiro, é o que você vem ali, né, de que muita gente vai direto no fim. Sim. E não escolhe um meio, sim, não escolhe um bom trabalho. E eu acho tão interessante isso, de fazer o que gosta. Claro que por questões financeiras, muitas vezes eles não gostariam de estar em outro lugar, mas assim, o que me inspira demais é lixeiro. Entendeu? Os catadores de lixo que passam pela rua. Você pode ver, eles estão sempre de bom humor. Eles estão sempre brincando, eles estão sempre dando risada, eles estão sempre um sacaneando o outro. Assim, eles transmitem uma alegria e muitas vezes você pega um profissional aí bem remunerado, tá, e vive cabisbaixo, vive nervoso, vive estressado, vive tratando todo mundo mal. Então a felicidade não está só no dinheiro. A felicidade está em fazer o que você gosta. Eu acho o dinheiro é o resultado. O dinheiro é só o resultado. Muito legal isso aí, muito legal. Não, legal. E aí, depois disso, né, meu pai foi muito cedo para o Japão. Eu cheguei a morar aqui em Guarulhos, em Pirituba, tá. Mas foi pouco tempo, uns 2 anos, 3 anos mais ou menos, experiência suficiente para que a gente pudesse voltar para o interior e ali falar assim, olha, moramos na cidade grande. E meu pai resolveu ir para o Japão no final da década de 80 para 90 ali. Foi uma explosão essa época, né? Foi ali explosão. O pessoal ganhava muito dinheiro, quem fazia zangyo é hora extra, isso, ganhava muito dinheiro ali, e meu pai juntou bom dinheiro, mas por um problema dele ali, até de saúde, ele perdeu tudo. Então, nossa, a minha família toda foi para o Japão na época e eu resolvi ficar para estudar. Naquela época eu já fazia um programa chamado Cefam, estudava para ganhar uma bolsa do governo estadual, era para magistério, que é o antigo magistério, né, para você ensinar até a 4ª série, tem ensino fundamental. E eu ganhava esse dinheiro e fiz um curso técnico de programação. Né? Então, de noite eu estudava das 6 às 18, eu estudava nesse magistério, né, para me formar como professor, e de noite eu fazia um curso técnico de programação, né, da qual foi o primeiro curso que eu fiz ali para me tornar um programador ali de simuladores, de games, de alguma coisa assim. Depois disso, fui fazer uma faculdade, né, nesse tempo, nesse inteirinho fiz também teologia, mas
por rebeldia ali, talvez eu já deixei um pouco de lado. O cara começa a estudar teologia e fica rebelde. Não, mas foi muito bom. Eu fiz pelo Seminário Batista, Grandes Lagos. Tá. Faltaram ali 6 meses ali para me formar. Então eu tô diante de praticamente um pastor? Não. Mas foi bom, Henrique, naquela época, imagina, um cara que é japonês, tímido, e quando falava assim em público era meio gago, sabe? Não sou gago, mas gaguejava muito. Então eu aprendi muito dentro da teologia, principalmente por conta das homilética, né? Homilética, oratória e retórica, persuasão, né? E lembro que eu complementei esse curso de teologia depois fazendo um curso de oratória, em 2003 mais ou menos, e foi lá que parti para a faculdade também. Então fui fazer faculdade, troquei meu primeiro serviço ali registrado, né, que eu ia ser promovido por uma bolsa de estudos na época, né, para tocar uma empresa júnior. E nós formamos ali, dessa empresa júnior saíram mais 3 empresas júniores na região. Nós fazíamos tudo na prática. Isso tudo lá em Palmeira do Oeste? Isso já estava em Jales, uma cidade já um pouquinho maior. Do lado. Tem ali mais ou menos uns 50 mil habitantes. Aliás, um abraço, né, pro pessoal de Jales, pessoal de Palmeira do Oeste aí, né? A cidade que produziu um cara fantástico, né? Que isso. Eu devo muita gratidão ao pessoal de Palmeira do Oeste, pessoal de Jales, região ali, né? Eu lecionei pelo menos em 5 faculdades ali na região. Então ali, tanto Santa Fé do Sul, Pereira Barreto, Auriflama, até Frutal ali em Minas Gerais, a gente também foi, Iturama. Que legal. Mas assim, ali, aquela redondeza ali era o meu porto seguro, né? Quando a gente pensa a questão de empreendedorismo. Mas aqui eu já vou contar um medo, Henrique. Isso aqui quase ninguém sabe, só minha esposa. Medo de empreender? Não. Vamos lá. Não, para a questão de empreendedorismo, eu sempre usei a expressão, eu venho de baixo, nunca tive nada. Então, eu vou arriscar, porque eu não vou perder nada. Eu costumo dizer, tá com medo? Vai com medo e tudo. Justamente, mas se você não tem nada, o que você vai perder? Nada. Então, eu arriscava muito, talvez por eu ter vindo de baixo mesmo, isso me deu muita coragem para poder arriscar, porque você não ia perder nada mesmo, você ia ficar no 0 a 0, continuaria. Continuar sem nada. Sem nada. Mas o medo que eu tenho aqui, Henrique, com relação, até hoje, com relação ao conhecimento, adquirir conhecimento, e não só adquirir conhecimento, porque no mundo... o profissional do futuro não é aquele que só tem o conhecimento. O profissional do futuro é aquele que tem o know-how. Porque o profissional do conhecimento é aquele que, cara, desde a Web 1, Web 2, Web 3 que nós estamos vivenciando hoje, nós podemos ter informações gratuitas aí a qualquer momento, desde que você saiba selecionar. Mas quem sabe fazer, colocar a mão na massa, esse não. E aí quando nós estamos falando disso, nós falamos muito da questão do profissional que ele é amplo, então amplitude e profundidade. Ele tem que saber um pouco de tudo, mas ele tem que ser especialista em alguma coisa. E nisso, Henrique, o meu medo que eu falo é de sempre estar atualizado. Eu não consigo. Então eu sempre estou lendo, sempre estou estudando alguma coisa. Por quê? Porque quando eu era mais novo, né, há pouco tempo atrás, eu sempre queria estar no meio das pessoas, pelo menos para trocar uma ideia. E eu tinha que estar sabendo um pouquinho daquelas pessoas. E geralmente eu me relacionava com pessoas mais velhas. Então, eu queria saber do assunto, seja de direito, seja de engenharia, seja de programação, política, economia, e eu queria... Então, eu sempre estava estudando um pouquinho além dos meus colegas de sala. Então, esse sempre foi o meu medo, tipo, eu vou chegar num lugar e eu não vou saber conversar. Então, eu sempre me inteirava de muita coisa. Até hoje, eu faço isso. Então, a questão da amplitude, para mim, ajudou muito, né? Embora eu seja especialista em algumas coisas. Então, eu vou quebrar o entrevistado agora, né? Tem muita profundidade em relação ao São Paulo? São Paulo cidade? Seu time, pô! Não, tem muita profundidade ou não? Olha... Ultimamente eu tenho acompanhado, vamos pensar assim, mais porque você está atualizado de tudo, queria saber como está o São Paulo. O São Paulo agora recentemente ganhou de 3 a 0, né, e a gente, mas nós temos outras partidas aí, possivelmente nós vamos ver um dos jogadores, não vou citar o nome, né, do São Paulo,
andando pelado pela Paulista, né? Porque foi a promessa dele se for campeão paulista. E eu acredito que sim, o São Paulo está com um bom time. Não é o melhor elenco do brasileiro, né? Mas está entre os melhores, eu acredito. Né? Tem né? Mesmo com o Rogério Ceni ali, batendo cabeça e tudo mais, sendo um pouquinho cabeça dura. Às vezes me passa que ele quer ser o professor Pardal, né? Ele quer tirar um coelho da cartola para falar, fui eu que fiz, né? Mas deixa de fazer o óbvio às vezes, né? Mas vamos lá, vamos partir do pressuposto que... vamos pensar um pouquinho mais lógico. Onde que ele foi formado? Foi formado na Europa, né? O Rogério Ceni, ele fez escola na Europa, estudou ali por um tempo, antes de se tornar técnico. E o treinador europeu, ele é aquele que tem uma longevidade um pouco mais, né? Mais longevo dentro de um clube, né? O trabalho é mais sólido, né? Mais sólido. No Brasil não dá muito certo isso, porque o Brasil, o treinador não fez o que a torcida pediu, talvez, já tá fora, né? Ou porque perdeu, e não é culpa talvez só do treinador, a gente sabe, mas o treinador tá fora. E essa cultura pro empreendedorismo, ela é muito ruim, né? Porque as pessoas começam um negócio e elas não... Assim, elas não dão prazo pro negócio maturar. E aí muita gente desiste no meio do caminho. Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, que tem gente que tem muita iniciativa e pouca acabativa. Né? O cara começa um projeto legal, só que não dá tempo. É igual os técnicos brasileiros. Os times brasileiros não dão tempo para os treinadores trabalhar. Né? Empreendedor muitas vezes cai nesse erro, na minha opinião. Justamente, a gente pega países desenvolvidos como os Estados Unidos, a gente vê que seja para qualquer tipo de profissão, embora até mesmo futebol, que é uma profissão, né? Sim, lógico. Nós temos que ter um tempo de planejamento e de maturação. Então a gente sabe que tem um tempo para que isso se torne sustentável. Sim. No Brasil, nós temos aí pesquisas do próprio Sebrae que fala que em 5 anos a empresa, se ela consegue sobreviver 5 anos de uma forma sustentável, ela está sólida, ela está numa rocha. Sim. Ela consegue ali caminhar um pouco mais e criar uma escalabilidade. Sim. Agora, a gente não tem, né, com o passar do tempo, com a tecnologia, com a concorrência talvez leal, a falta de apoio, seja político, privada, a gente acaba querendo trabalhar coisas além, fazer coisas sem fazer um teste. Sim. E a nossa vida é um constante teste. A gente fala dentro da startup que nossa vida, o nosso negócio é um constante MVP, é um constante processo de validação. Todo dia a gente tem que estar validando alguma coisa, a gente tem que estar né? E ainda mais para quem, né, crê em Deus também, a gente sempre tem que estar... Eu falava lá atrás que eu me converti em 98. Não, eu comecei meu processo de conversão em 98. Porque você tem que estar sempre se convertendo. Justamente. Então, trazendo isso para o ramo empresarial também, nós temos um processo e todo dia, quanto mais você está próximo da tecnologia, principalmente, se o seu negócio, produto, serviço ou marca está relacionado às questões de tecnologia, mais você vai ter que testar. Sim. E mais rápido, é claro. Sim. Legal, hein, cara? Pô, tá vendo? Eu não falei para vocês? Falei para vocês que o cara era bom, né? Mas e aí? Você fez a faculdade... Isso, fiz a faculdade e aí ganhei um prêmio na época lá do Conselho Regional de Administração, de melhor aluno. Isso me abriu portas para que eu pudesse ser professor substituto em mais 3 faculdades. Além dessas 3 faculdades que eu viajava ali por semana, mais ou menos uns 500, 600 quilômetros. Só ali na região? Só na região. Eu era professor substituto, estava trocando também a minha pós-graduação. Então, eu sou graduado em administração, especialista em marketing de recursos humanos. Né? E aí eu troquei a graduação, o meu serviço ali pela pós-graduação. Tá. Então, viajava também, aos finais de semana estudava a pós-graduação. Tá. Você trabalhava para estudar, para pagar o estudo. Justamente. Nesse tempo também, Henrique, aconteceu um fato interessante. E eu falo que muitas das coisas, a oportunidade, ela acontece para quem está antenado e para quem está não só antenado, mas para aquele que faz acontecer a oportunidade. Sim. Faz o meio de campo, faz todo um trabalho. Porque
tem até uma frase, né, dos marqueteiros que quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Se você está inserido no ecossistema, se você está inserido na comunidade, no meio empresarial, possivelmente você vai ser lembrado. Lógico. E nesse tempo, quando eu terminei a faculdade, eu morava no fundo de uma empresa. Tá. Eu não sabia por quê, depois descobri, porque eu ficava até 4 horas da manhã estudando, eu durmo muito pouco. Eu sei disso. Tava tendo uns roubos, né? Era um depósito de gás. Roubos de vasilhames, de botijão, e eu ficava com a luz acesa. Então, logo o pessoal achava que era o guarda. Então, deixava que eu ficasse lá no fundo, morando de favor. Caramba, cara, isso eu não sabia. Eu morava de favor ali, né? Onde foi o primeiro estágio do meu irmão também, esse depósito. Depois nós acabamos comprando depósito. E interessante que nós nos tornamos distribuidor na região, né? Também, né, em pouco tempo. Você tem uns 70 anos, é isso? Não. Porque tudo isso que você fez, você devia ter uns 20 e pouco nessa época. Não, que isso. Que isso, é muita coisa, pô. O meu medo acelera isso, Henrique, de querer buscar cada vez mais e fazer. Tá. Aí, na metade da minha vida aqui, eu conheci esse processo de startup. Pichei, acelerou mais ainda. Endoidou o cabeção. Não, justamente. Por quê? Porque o conceito de Lean Startup é você errar rápido para ser mais barato. Sim. Então, é o conceito de fail fast. Errar rápido. Tá. Porque se você erra rápido, você você gasta menos também. Sim. Seja menos recursos humanos, recurso tecnológico, recursos financeiros, o seu tempo, que é dinheiro também. Então, por isso que eu tenho feito muitas coisas, claro, mas todas intensas. Eu sempre, talvez é uma falha como empreendedor de ser muito intenso nas coisas que a gente empreende. Sim. E aí, nesse tempo que eu terminei, beleza, minha esposa, né, nós já éramos casados, estamos há 22 anos juntos. Abraço, Dani. Um abraço para a Dani aí, qual câmera que eu mando aqui? Um beijo para ela. Lívia. Para Lívia. E nesse caso, o Henrique, o que aconteceu? A Dani falou, poxa, Fabiano, ela já trabalhava com a gente ali no depósito, ela era nossa administrativa, formada em enfermagem, né, mas era nossa administrativa ali. E ela falou, pô, Fabiano, você podia fazer um concurso do Sebrae. Sebrae. Eu nunca fui fã de ser... fazer concursos assim para ter uma estabilidade, porque eu não acredito em estabilidade. Não existe, né? Não. Então eu pensei... Só te cortando um pouquinho, Sim. Nos anos 80, 90, tinha uma propaganda de um banco que falava assim, o tempo passa, o tempo voa e a poupança continua. Quebrou. Não existe Justamente. mais. Então não tem estabilidade. E a estabilidade que o pessoal procura hoje, né? Na nossa época, né, lá atrás, era aposentadoria e tal, e aquela geração X, né? Tem alguns até da geração Y, a minha esposa é assim, né? Ela pensa numa estabilidade, uma aposentadoria e tudo mais, né? É um sonho. Eu mandei o convite daquele... Eu mandei aquele vídeo para um amigo, que ele foi meu funcionário lá no Rio de Janeiro, na época que eu trabalhava por uma empresa lá. E eu falei, e aí, como que você tá? Tal. Ele pegou e falou assim, cara, eu tô aqui naquela batalha, né? Fazendo tudo quanto é concurso, tá? Uma hora vai dar certo. Eu falei, meu Deus do céu. Ele vai assistir isso, ele sabe quem é. Porque tem gente que... E assim, eu não acho errado. Porque cada um tem o seu estilo. Mas não é o nosso, né? Eu vejo assim, eu respeito muito. Sim. Inclusive a minha esposa, né? Que ela é mais tradicional. É mais nova que eu, mas né, tem um comportamento de pessoas mais tradicionais. Respeito, mas a gente sabe que daqui a pouco tempo não vai existir lugar, emprego, não vou falar emprego, desculpa, serviço, porque a empregabilidade está acabando. Está acabando. O serviço para quem não for empreendedor. Não é porque você tem que ser um dono de um negócio, mas você tem que ser criativo, inovador, ter o espírito de liderança, mesmo dentro de empresas, para ser um intraempreendedor. Exatamente. Você tem que se destacar, entendeu? Porque se você não se destacar, na hora do corte, o primeiro corte, justamente, é você que vai, né? Justamente. E essa questão de corte, essa questão não deve ser nenhuma preocupação, né? Se você faz o melhor... Justamente. Né? Eu sempre disse, graças a Deus, e se algum empregador meu aqui um dia me mandou embora... Pode entrar em contato aqui, porque eu nunca fui mandado embora, graças a Deus.
Entendeu? E eu nunca tive essa preocupação, porque na minha cabeça estava o seguinte, se o cara me mandar embora, azar dele. Ele é que tá perdendo, entendeu? Então você tem que trabalhar assim, mesmo dentro de uma empresa, você ser empreendedor e saber que você tem valor e que você é capaz de fazer. E muitas vezes a pessoa, ela procura só um emprego para poder levar um salário para casa, para poder pagar a conta. E na minha concepção, isso deve ser muito triste, muito frustrante, né? Com certeza. Então, continuando aqui, Henrique, e aí? Fui fazer o curso, né, o concurso lá, né, porque o Sebrae, ele tem as suas fases ali, são 5 fases, e passei. Né? A nível Brasil, ele tinha uma vaga para consultoria em São Paulo, e aí eu passei. Passei numa semana, na outra semana eu já tive que assumir aqui, na sede do Sebrae, né, e nós começamos ali, na época, um projeto que chamava consultoria remota, consultoria especializada, que era remota. A gente queria atender, o Sebrae queria atender o maior número de empreendedores e lugares que talvez o escritório, o ponto de atendimento, o Sebrae aqui não atendia, não tinha condições de chegar, mas poderia ter, porque tem telefone, tem internet, então poderia ser ou por videoconferência, ou por telefone, receber uma consultoria especializada. Perto do empreendedor, né? Justamente. E aí a gente fez parte desse, né, junto com o Fernando Chinaglia, que hoje está, se eu não me engano, no Chile, nós fizemos parte ali, continuamos com a Adriana Rebeck, que é uma grande amiga, que está lá dentro do Sebrae, e começamos fazendo consultoria. Foi lá que comecei a me envolver bastante com startup também. Nessas consultorias que você fez, qual que era a principal dor assim, que você via dos empreendedores? Falta de capacitação, falta de controle financeiro, falta de capacidade de organização. O que você sentia quando você ia geralmente, num todo, né? O que você sentia desses empreendedores? Por incrível que pareça, tinha empreendedor que controlava muito bem a sua gestão, suas finanças, controlava, mas a maioria erra por uma questão só, não é nem falta de dinheiro, porque tem dinheiro no banco disponível. Muitas das vezes o pequeno empreendedor, a única coisa que ele tem é o seu CPF ali, né, sua identidade, não pode sujar o nome, então ele tem crédito no banco, ele tem crédito em vários lugares para financiar se quiser. Por incrível que pareça, é a falta de foco. Então a gente se desespera. Por que essa falta de foco? Porque isso saiu em várias pesquisas. Até hoje, infelizmente, a gente tem, né, que falar que a dificuldade do pequeno empreendedor é a falta de planejamento. Fazer o plano de negócio não é para fazer e ter um book ali. Falei, cara, eu fiz o plano de negócio e o negócio está saindo. Não. E muita gente não sabe nem que é um plano de negócio, né? Não, o plano de negócio, na verdade, é o nosso mapa da mina. Sim. É o nosso direcionador, onde que eu vou fazer, bússola, né? Justamente, eu vou fazer e vou caminhar por onde eu tenho que passar por cada área, seja marketing, seja finanças, seja na parte contábil, né, tributária, seja em recursos humanos, estoque, quanto que eu tenho que ter capital de giro. Então, todas essas partes compõem um plano de negócio, ou seja, se isso é o que vai te ajudar a direcionar, saber empreender e não no escuro, é o mínimo que eu tenho que fazer. Exatamente. Para que eu possa começar alguma coisa. Nos Estados Unidos, todo mundo que começa lá tem que fazer um plano de projeção para 5 anos. E o interessante, qualquer curso que você faz ali, você tem que estudar 3 anos de administração. Por quê? Porque você tem a base de planejamento e gestão. Caramba, que legal. Olha que interessante. Assim, não é à toa que é um país desenvolvido. Sim. E hoje nós estamos buscando isso também. Eu acredito que o Sebrae, um abraço para o pessoal do Sebrae também, que faz um bom trabalho hoje. Até no ensino médio eles estão implementando educação financeira, educação empreendedora também. Isso é legal. Uma coisa que a gente dando ali consultoria, nós atendemos até alguns gringos também naquela época, e um gringo chegou a falar para mim assim, Fabiano, cara, eu fico impressionado que o Sebrae, vocês aí no Sebrae, vocês não cobram um tostão e as pessoas não valorizam. Aqui a gente tem que pagar uma fortuna para a gente receber uma consultoria para abrir alguma coisa. Consultoria é uma orientação. Sim. É apenas uma orientação e vocês não pagam aí. Olha que interessante. E quando paga muito pouco, né? Eu fiz aquele curso em 2003, eu fiz o Empretec. Você é empreteco também? Eu sou empreteco. Fiz em 2003. Cara, o curso começou num sábado de manhã e terminou no outro domingo à tarde.
cara, é um aprendiz muito mais intenso, né? É um aprendiz muito mais intenso. E assim, paguei um valor módico pela qualidade do curso e assim, foi um valor muito baixo. Só que as pessoas não valorizam. Olha aí. E eu aprendi a gostar do Sebrae, entendeu? Naquele curso. Eu falei, cara, os caras são bons pra caramba, pelo amor de Deus. Não, e o Sebrae aqui no Brasil é a única instituição que pode representar essa metodologia Sim. que é da ONU. Né? O Empretec é uma metodologia da ONU. Então, pô, mas eu não sabia que você tinha feito lá em 2003. Cara, então você tá no começo do Empretec, porque o Empretec tá quase um pouco mais de 20 anos no Brasil. Então, foi uma das primeiras turmas. Eu fiz aqui em Santo André. Legal. Assim, muito legal. Os professores, assim, uns facilitadores que eles falam, né? Pô, mas sensacional. Eu tenho contato com alguns deles até hoje. E assim, não dá para chegar perto do conhecimento, da capacidade daqueles caras. Foi muito legal. Assim, foi uma das semanas mais intensas da minha vida, mas assim, foi uma das semanas mais gratificantes. Então, assim, você tá diante de um cara que é fã do Sebrae, cara. Que legal. E eu também já, né, lecionando no interior, eu já usava muito do material do Sebrae, das pesquisas. A gente tinha que ter coisas práticas, e o Sebrae traz isso. Sim. As pesquisas, né, daquilo que realmente acontece regionalmente. Muito mastigado, né? Justamente. Então a gente tinha muito material de qualidade ali, a gente tem até hoje muito material de qualidade que a gente usa na universidade. Tá. E outra grande dor que passei ali, é claro, já distante da minha família, né, logo no começo, Sim. quando meus pais, todo mundo, né, eles foram para o Japão, outra dificuldade que eu tive aqui profissionalmente foi virar a chave. Né? Eu vinha de um mercado tradicional, então lá no interior eu era consultor já também, consultor na área de indústria, de confecção, né? Aí a gente fala até das facções, né? Porque costureira, tudo são facções, e a gente dava muita consultoria nessa área, na área de publicidade, a gente tinha uma agência de publicidade também. E virar a chave por quê? Porque foi aqui no Sebrae que conheci o movimento de startups. E, né? Há mais ou menos uns 12 anos, mais ou menos. Né? E aí, nesse inteirinho, cara, como que eu vou virar essa chave de uma coisa que é totalmente tradicional ali, que é uma garantia de CLT, né? Não só com relação à questão do CLT, mas com relação à questão de mudança de mindset mesmo. Sim. Por exemplo, dentro de uma indústria, você é muito, às vezes, perfeccionista. Sim. E para o mercado de startup não adianta, né? Tem que ser assim, que nem a gente aqui. Falamos semana passada e a semana já está gravando aqui, já está fazendo o ao vivo e pronto, é assim. Sim. É claro, não é uma gambiarra. É um planejamento. Um planejamento, mas a execução é rápido. Se você executa rápido, você tem tempo para você corrigir. Exatamente. É como se eu falasse dois tipos de computação. A binária, que é o que nós temos hoje naturalmente, né? 0 e 1, que são as decisões. Em um segundo você toma uma decisão. Ou é 0 ou é 1. Ou a quântica, que está surgindo agora, está sendo estudada, a quântica em um segundo você pode tomar até 5 decisões. Então você errou uma, você tem mais 4 chances para acertar. E os caras estão usando já essa tecnologia, né, na minha ignorância, né, para criar sistemas de robô para operar na bolsa. Justamente. Que a capacidade, a velocidade na decisão do computador é muito mais rápida, né? Justamente. Os algoritmos da computação quântica vão além dos algoritmos matemáticos, que são exatos. Então, eles vão além da exatidão, da né? Exato. Justamente, eles trabalham a questão comportamental também. Até mesmo por isso que a inteligência artificial utiliza muito isso, né? Dentro do machine learning, deep learning, né? Que trabalha as questões de linguagem natural, de comportamento. Imagina, dentro de um aplicativo que você acabou de citar aí, a Seimi. A Seimi, ela tem uma inteligência artificial. E ela consegue ali, talvez, descobrir pela forma de descrição ou áudio enviado, né, se a pessoa está sofrendo assédio ou não, se a pessoa está denegrindo a outra. Olha isso, gente. Isso é inteligência artificial, por meio de né, uma computação dessa. Então, voltando ali, Henrique, eu ouvi de muitos amigos, consultores da época, assim, olha, Fabiano, você vai se arrepender.
startup, esse movimento de startup é uma paleta mexicana. Né? Logo vai derreter. E aí eu falei assim, não, eu vou partir para isso. Eu já trabalhava com inovação, porque eu era programador também. Aqui no Sebrae atuava como administração geral, então eu falava para vários assuntos. E comecei a me envolver com o ecossistema de startups. O ecossistema de startups que não é espuma. Tem muita diferença, né? Então, hoje nós temos muitos ecossistemas ou comunidades de espuma. O que é espuma? É aquele que só quer fazer evento, né? Não tá com uma sustentabilidade. Sim. Aí, depois do evento, passou a enxaqueca, passou, né, a ressaca, a gente pergunta, quantas notas você consegue emitir? Não tem número, não tem consistência. Não tem dados, né? Justamente. Então, e aí eu me envolvendo aqui em São Paulo, depois recebi uma proposta. Você foi para Unigran, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E lá no Mato Grosso do Sul, até um abraço, Dr. Murilo, Dona Cecília, Tânia, pessoal da Unigran, que me acolheu. Eu queria buscar um cargo, uma posição de diretoria, porque eu falei assim, poxa, eu trabalhei 10 anos recrutando pessoas para algumas empresas, trabalhando com gestão de pessoas. Eu quero estar do outro lado também. Sim. Como que eu posso desenvolver as minhas questões de liderança? E lá na Unigran tive a oportunidade, nós começamos no primeiro ano montando uma diretoria de inovação, né, de uma universidade. Além de ser professor nas engenharias ali, eu também nós ficávamos ali à frente de inovação. Lembro que nas primeiras semanas, nós fizemos ali uma palestra. A faculdade é grande pra caramba. Ela tem presença em 15 países e tem mais de 160 polos no Brasil. Caramba! Então, ela foi a pioneira, né, a lançar faculdades para brasileiros fora do país, né, credenciadas pelo MEC. E olha que interessante. Eu dei palestras de manhã, de tarde, de noite para um auditório lá que dava umas 2.000 pessoas só sobre inovação. Depois, né, nós pegamos e começamos a entender que estava saindo muito. Pô, se eles têm todas as engenharias ali, sai muito. A engenharia é o berço da inovação. Sim. Saía muita boa ideia, boa startup dos TCCs, trabalho de conclusão de curso. Sim. E nós começamos, a partir desses trabalhos, a criar, então, uma aceleradora de startups, Venture Builder, que é mão na massa. Então, nós tínhamos desenvolvedores, que eram os próprios alunos. Então, era como se fosse uma empresa júnior, já tinha essa experiência. Então, o pessoal trabalhava ali, ganhava bolsa, depois, né, começava com estagiário, depois ganhava bolsa, depois, né, virava funcionário, né? E nós ali aceleramos mais de 20 startups durante o tempo que nós ficamos no Mato Grosso do Sul, em Dourados. Eu lembro que no primeiro ano, antes da pandemia, eu viajei 95 vezes fora de Dourados para representar a instituição, falando da aceleradora. No segundo ano, nós ficamos entre as 10 melhores do Brasil, né, as 10 mais citadas, mais indicadas. Depois eu subi um pouquinho mais. Fui lá para Mato Grosso, nós montamos uma aceleradora online lá, que é do meu amigo Anderson, da Indie Hub lá. Abraço, Anderson. Saudade de você, meu amigo. E lá nós pivotamos bastante coisa. Eles são um grupo econômico, né, um mini holding lá, com vários tipos de empreendimentos diferenciados, e nós pivotamos alguns para se tornar startups, desde plano de saúde animal até banco digital. Então eles começaram a criar várias coisas ali, né, focado em públicos, nichos que eles já tinham. Como que é? Você me falou uma vez sobre uma tecnologia que aumentava não sei quantos por cento a produção de... Eu não me lembro se era de feijão, de cana, alguma coisa assim. Como que era isso aí? Hoje aqui, inclusive, é daqui de São Paulo, Santo André, esse empreendedor. Aqui do lado. Aqui do lado. Nós estamos em São Caetano. Isso. E esse empreendedor, ele é pastor. Olha que interessante. Para você que quer montar uma startup, você tem que ter propósito. Qual que é o propósito? Não adianta você montar... se o propósito está no dinheiro, já começou errado. Sim. Então, nós temos que ter um propósito. O dinheiro é o fim. Não é o fim. Não é o propósito. Qual que é o propósito? E o propósito desse pastor, né, assim como programador e físico, ele queria criar uma solução para poder, além de, né, se sustentar, evidentemente, fazer o que ele gosta, ajudar outras pessoas. E aí ele queria acabar com a fome no mundo. Esse era o objetivo maior dele.
Caramba. E aí ele começou a criar algoritmos, na qual eles são alimentados, né, tudo via satélite, e ele consegue direcionar essas ondas de baixa frequência para determinadas regiões, seja para uma agricultura, seja para o gado, para acabar com um tipo de carrapato, seja para aumentar uma produção de milho. Que é isso? Então, Que louco. isso é possível. Inclusive, não sei se eu posso fazer o merchan aqui, estou usando um chip aqui, né? Esse chip aqui, acho que não dá para ver aqui. Olha lá, esse chip aqui é um chip para que eu possa dormir um pouco melhor, porque eu não durmo muito. Então, assim, esse chip aqui é um chip já programado, ele criou o código, ele tem as células que ele quer trabalhar, as moléculas, né, que é para dar, tipo, por exemplo, quer deixar a pessoa mais feliz, quer deixar a pessoa mais tranquila, menos ansiosa. Então, ele consegue fazer a programação no computador, transferir por RFID, né? E aí as pessoas usam, né? Ele criou uma para o câncer, que está sendo testado em algumas pessoas, né? Do Covid ele chegou a criar também, está sendo testado em um país fora daqui, né? Então é impressionante. Galera, é esse tipo de tecnologia que nós sempre trabalhamos. Puxa vida, se inscreva aí. É o primeiro programa, olha quanto conteúdo, olha quanta coisa que nem eu sabia. Parabéns, se inscreve aí, curte, compartilha, comenta aí, entendeu? Porque, pô, sensacional, Fabiano. E aí, vamos continuar. Bom, vamos lá. E aí? Não, me fala mais, tá funcionando? Tá funcionando. Você tá dormindo bem? Tô dormindo bem agora, tô menos inchado, tô mais, assim, menos... a gente sabe que no dia a dia a gente tem várias tomadas de decisões. O empreendedor, ele sempre tem que buscar toda hora tomar uma decisão, e muitas das vezes a capacidade de resposta tem que ser rápida, uma responsividade, e isso gera um desgaste, gera um estresse. Sim. E eu tô aqui uma semana utilizando esse chip, e uma semana tô totalmente zen. Tá zen. Tranquilo. Que legal, então, cara. assim, no momento que eu deveria estar muito nervoso ali, tomando uma decisão um pouquinho mais, né, nervosa ali, eu tô mais calmo ali. Preciso de um desse. Então, tem me ajudado bastante. Legal. E a gente percebe nos primeiros dias de uso o quanto isso muda mesmo. Você fica o tempo todo com ele? Fico, só tiro para tomar banho, né? Tá. Aí eu coloco de novo, com a fita e fica aí. Caramba, muito legal, cara, muito legal. Depois... Não, mas arruma um para você também. Arruma para mim que eu tô precisando. Eu fui atrás desse empreendedor porque eu queria um para emagrecer, sabe? Tá um pouquinho pesado e tal. E ele falou, não, vou arrumar um desse aqui, né? Tem para alergia, né? Minha esposa tá usando um para alergia. Ela tem rinite muito aguda, então acabou. Que legal, cara. Tá tranquila também, né? Não tá tomando medicamento. É muito legal. Cara, e é difícil trazer um empreendedor desse aqui para conversar comigo? Não, vamos trazer. Cara, eu quero ele é muito acessível. Eu quero só gente que faz aqui, entendeu? E ele faz acontecer mesmo. Por isso que o programa chama Gente que Faz, porque se fosse gente que fala, tem um monte, cara. Empreendedorismo de palco é o que mais tem, não né, é verdade? Henrique? Não é verdade? Subir lá e falar que você tem que fazer isso. O cara não faz nada. Mas ele sobe, ele fala, ele lê um livro, vai lá e pega o livro e... Não é assim que funciona? Tem muito empreendedor hoje, eu falo que não falo nem que é empreendedor, né? Mas muitas pessoas que se passam por empreendedor, por coaching ali, que às vezes faz o que você mesmo falou. Sim. Lê um livro ali, traduzir um livro e agora fala assim, agora eu sou o dono da sabedoria. Pega 7... Justamente, faz os pontos ali, né, dentro do seu sermão ali e sai vendendo aí. E assim, a própria Bíblia fala, né, que meu povo perece, em Oséias fala, né? Sim. Meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. Porque as pessoas não buscam esse conhecimento e acabam caindo na ideia de muito charlatão na falácia, aí. Né? Quando você não tem uma base, né? Quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho... Justamente. Lewis Carroll falava isso, né? Alice no País das Maravilhas. Justamente. Tem que ter um planejamento. Sim. Você tem que saber o que você quer. Qual que é o nosso propósito, o que nós estamos fazendo, né? Seja para a família, seja para a comunidade, seja para o bairro, seja dentro do serviço. Sim. Nós temos que ter um direcionamento, saber, né? Ter um propósito mesmo. Fazer por fazer não adianta. E persistência, né? Justamente. Mas o brasileiro tem muito isso, hein, Henrique? O brasileiro tem muito isso. Passa a crise, vem pandemia, vem... Mas para algumas coisas, né? Para outras não, né? Para empreender muitas vezes não, né?
Olha, eu vou falar que o Brasil está entre os 5 países mais empreendedores dos emergentes. Sim, sim. Tá? Mas quando eu digo esses empreendedores, eles serem persistentes mesmo, porque muitos desses aí, tem uma pesquisa também, que você pode falar melhor que eu, que nos primeiros 5 anos fecha Sim. quanto? 70%, 80%? Não me lembro. São quase 70%. Quase 70%. Então a gente tem muito empreendedor, mas que falta muita persistência. Talvez ali falte um pouquinho mais a persistência ou em querer planejar. Sim. Né? Em querer, porque muitas das empresas porque que às vezes abrem... não planeja, o negócio sai errado e o cara... Justamente, porque ela abre sem uma identidade. É como se eu criasse uma pessoa sem um nome. Sim. Né? E não tem identidade nenhuma no mercado. Então, eu vou ser mais um. Para ser mais um, não adianta, né? O mercado engole mesmo. Agora, a persistência, aquela frase que não é nada... É uma frase até interessante que remete muito a nós brasileiros. Sou brasileiro e não desisto nunca. Pô, pode vir pandemia, pode vir a crise política, imobiliária, o que for. Isso aí a gente passa e consegue dar a volta por cima. Os caras lá fora olham e pensam assim, pô, eu não acredito que esse povo ainda tá vivo. Somos criativos, isso é muito interessante. E aí, Henrique... Essa foi uma decisão... Você estava lá no Mato Grosso, né? Do Sul. Não, você estava no Sul, já... Não, no Mato Grosso eu não subi para morar, né? Você subiu... Ajudava online, porque foi até na pandemia, inclusive. E aprendi muito. Outra coisa também que é um defeito meu, não ter muita disciplina para trabalhar em casa. Eu também não. Rapaz, eu descobri isso na pandemia. Meu Deus do céu, eu tenho que ficar no tete-a-tete, conversar. Sim, ver gente. Justamente. E aí, mas enfim, consegui vencer algumas barreiras ali, ajudei, né, o Anderson, o Zé Luiz ali no Mato Grosso também. E nessa, ainda no Mato Grosso do Sul ali, na Unigran, fiz um evento aqui junto com o Alexandre Mori, que está em Rondônia. Ele é paulistano também, mas está em Rondônia. Ele está no ecossistema de startups, ele é muito influente nessa área. Ele me convidou, junto com a Margot, que é de uma instituição, né, chamada NEB, Nikkei Empreendedores do Brasil, fundada pelo Robson Shiba, né, ex-China Box, Gendai, e pelo Jorge Amanisky Filho, que é o dono da Austin Group. Eles queriam empoderar os empreendedores, os jovens, a se tornarem empreendedores. Não só serem executivos e tudo mais, mas ser também um intraempreendedor ou um empreendedor mesmo. Né? E aí nós criamos um evento, né, que perdurou por mais ou menos uns 4 meses. Desde a capacitação, estudo online. Desde a capacitação até o dia do desafio. No desafio, o Dr. Jorge, ele deu um dinheiro lá, né? Não que o dinheiro seria algo... O dinheiro foi usado depois para um jantar e tudo mais de confraternização. Mas fez com que a juventude criasse soluções. E olha que interessante, como ele acredita muito no empreendedorismo, né? Não é à toa que ele cresceu tanto, que ele é outra pessoa, Henrique, você tem que trazer aqui. Vou trazer, poxa. Traz o Dr. Jorge aqui, que é uma pessoa que tem uma história de vida fantástica. Ele acreditou tanto que ele colocou em uma das empresas dele, falou assim, olha, vasculhem aqui os problemas aqui e tentem arrumar uma solução para mim. Ele abriu a empresa dele pro pessoal. Caramba. Num final de semana, e o pessoal conseguiu criar 5 soluções. 5 soluções incríveis, de tecnologia mesmo. E nesse tempo eu vim para cá, né, para participar do jantar de premiação e tudo mais. Foi quando eu conheci melhor o Dr. Jorge, família dele, o pessoal do NEB também, né? E até então foi esse projeto foi a parceria com o pessoal da Unigran com ele. Não, uma parceria minha mesmo. Eu estava fazendo, o Mori, né, o Alexandre Mori, estávamos ali ajudando eles, né, até por ser Nikkei também, vamos, né, e aí eu chegando aqui, ele falou assim que ele é um cara visionário, ele falava assim, daqui 5 anos, talvez alguma das nossas empresas não estejam tão bem, mas eu quero saber que daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que nós vamos ser? E aí, nesse bate-papo, no jantar, a gente começou a falar de startup e tudo mais. Ele já investia em algumas startups. E ali começou a rolar, então,
né, uma conversa. Eu já tinha pretensão de vir para São Paulo, eu viria de qualquer jeito, né? Nós já tínhamos uma A gente estava sentindo falta de você aqui. Então, rapaz, e assim, foi tão corrido. Só dando uns passos para trás. Antes de ir para Mato Grosso do Sul, eu fui numa semana depois que a Lívia nasceu. Foi isso. Porque eu lembro que um marco para mim foi quando eu gravei o caso do Rogério Salume, da Wine, no meu sucesso.com, o Flávio Augusto. A convite do Sandro Magaldi, eu saí do Promatre, contornei ali, cheguei na Paulista na frente ali e entrei no estúdio deles e gravei, né? Então, assim, peguei a Lívia, fui o primeiro a pegar a Lívia. Aí que saiu correndo pra lá. Aí, depois deixei com a Dani, gravei e voltei, né, pra maternidade. Então, assim, isso me marcou muito, porque foi um momento que eu tinha que tomar uma decisão rápida e era para trabalhar com startups também. Mas, graças a Deus, a Livinha tá com saúde, tá feliz junto com a Dani. Então, assim, agora voltando. Então, conversamos, ajustamos, o Dr. Jorge falou assim, então venha, Fabiano, vamos trabalhar. E nós montamos, então, dentro do grupo Austin, aí eu vou falar um pouquinho o que é o grupo. A Austin... Isso foi quando? Você volta quando para São Paulo? São Paulo em setembro de 2021. Setembro de 2021. Você ficou quanto tempo no Mato Grosso do Sul? Eu fiquei 4 anos lá. 4 anos. 4 anos. Passou rápido, Passou rápido. Passou muito rápido. Lá a gente fez muito contato com o pessoal do Paraguai, fizemos muito evento no Centro-Oeste de uma forma geral. Né? Então, eu já era líder, né, do Inovativa Brasil, que é um programa do governo federal. Já desde a época do Sebrae, continuei lá. O Shark Tank mesmo, avaliador, ainda continuo lá no Shark Tank. Para quem não sabe, ele é avaliador do Shark Tank. Né? E eu me lembro que eu te falei de uma ideia minha, você falou, vamos lá, né? Você lembra disso? Eu gosto de incentivar as pessoas. Ele falou, vamos lá, eu te coloco na frente dos caras. Eu falei, vou nada, rapaz, você é maluco. Eu podia ter indicado você para produtora lá. E depois de um tempo, né, a minha ideia explodiu aí, né? Você sabe qual que é, né? A minha ideia explodiu aí, tá todo mundo fazendo hoje. Eu costumo falar, pessoal, que eu acredito muito mais no Henrique do que ele acredita nele mesmo. É verdade. Se tem uma pessoa que acredita em mim, esse alguém é o Fabiano. Eu falo, poxa vida, eu falo pra Rosália isso, ele acredita mais em mim do que eu mesmo. Impressionante, né? Mas é isso, a gente sempre tem que ver coisas boas nas pessoas. Nós sabemos que somos imperfeitos, mas a gente sempre tem que ver a coisa boa, a gente sempre tem que estar... É isso que tem que nos motivar. Sim. Porque hoje, né, o mundo tá com muitos problemas, muitos erros, muitas coisas erradas, mas a gente tem que pensar sempre em coisa boa, Henrique. Exatamente. E aí, então, vindo para cá... Setembro de 21. Assumi, então, só para falar um pouquinho o que é o grupo Austin é um grupo de concessionários de carro, tem mais ou menos de 12 a 14 concessionários aqui no estado de São Paulo. De BM, viu, gente? BMW, Jaguar Land Rover. Não é Brasília, Corsa, é BM, mano. Não, são carros AAAs, né? Então, eles têm desde Jaguar Land Rover, Ram, né? Agora estão com a representação do BYD também, né? Que é o chinês. Quantas concessionárias? De 12 a 14 eles têm aqui. Coisa pouca. E eles representam mais ou menos 10% do share de BMW aqui no Brasil. Caramba. Né? E esse é um empreendimento que tem há 22 anos, mais ou menos. Ele tem outro empreendimento, uma incorporadora, que se chama Patrimônio. Né? Eles são muito fortes no Norte e Nordeste. Empreendimentos de luxo. Aqui em São Paulo eles também estão atuando. Né? Então tem algumas empresas aí também do grupo Patrimônio. E a outra, que é a mais velha, foi de onde eles começaram, e eu vou querer que você traga ele aqui, para ele contar essa história. O Dr. Jorge, ele começou com a família dele, a Manis, que eles começaram ali com a Hiroshima, que é aqueles catálogos. Sim. Né? Então, eles começaram com os catálogos Hiroshima há 45 anos atrás. Meu Deus. Hoje eles têm 300 mil representantes no Brasil. Cara. Atende, né, esse público CDIE. Então, assim, ele levantou todo esse patrimônio, imagina. E olha a visão que ele tem daqui 5, 10 anos. Ele falou assim, poxa, eu preciso, já investi em startups, eu preciso de estar, né, nesse mercado. Sim. E aí nós começamos a desenhar, criamos... Ele deve ter já uma certa idade, né? Mas ele tá antenado, né? Ele é um cara ligado
nas novidades, né? Porque só dessa sacada, um cara que tem esse patrimônio, chegou no ponto que chegou, pô, vai se preocupar em startup, pô, vai botar um calção e vai... Não, o cara tá antenado, né? Antenado, muito antenado. legal, muito ele legal. É um exemplo para os filhos dele, né, e tudo mais. A gente tem que arrumar um chipinho desse para ele dormir, porque, rapaz, ele é ligado no 220, é verdade. Então, assim, esses são os negócios dele. Tá. Nós criamos, então, a Austin Movie, que é uma aceleradora, é uma Venture Studio Capital, né? Então, nós temos desenvolvedores hoje espalhados por 5 estados, Caramba. né? Aqui no Brasil. Nós temos aí aproximadamente umas 17 startups aceleradas / investidas. Recentemente, nós fizemos a aquisição de uma das startups que era do Shark Tank, né? Eles receberam parcerias, né, de 2 tubarões ali, e nós acabamos adquirindo essa startup, que é uma plataforma de crowdfunding. Ou seja, o que é uma plataforma de crowdfunding? Lá em 2014 surgiu aquela vaquinha virtual. Sim. Você fazia doações. Em 2017, ela foi regularizada pela CVM, Tá. né, a resolução 588. E agora, mais recente, o ano passado, se tornou a resolução 88. Então, você pode... você tem um negócio, você quer arrumar sócios, você não tem, né, dinheiro para injetar sozinho, você pode colocar lá. Ela começou com franquias. Hoje eu posso ser sócio de franquias, investindo a partir de R$1.000, ou eu posso ser sócio de startups, pelo mesmo valor ou um pouquinho mais. Né? É um fundo... É a mesma ideia do fundo imobiliário? Justamente. É a mesma ideia. Então, e aí essa plataforma nós compramos e agora nós temos o braço de investimento chamado Austin Invest, né? E mais agora recente, soltando um spoiler também, nós temos lá na Paraíba, João Pessoa, nós temos a Austin Games. Lançamos um fundo para eles, para que nós pudéssemos investir tanto em gamers, em profissionais que jogam mesmo em entretenimento, quanto em programadores dessa área. Então, nós já estamos com... É uma área que cresce demais, né? Muito. Ela representa um faturamento maior que cinema e teatro junto. Caramba! Juntos os dois? Isso. Então, é um mercado muito promissor. É um mercado que cresceu muito mais na pandemia também, porque todo mundo estava em casa, sem fazer nada, tinha que fazer alguma coisa e se divertir. Então, assim, nós temos... Esses jogadores profissionais ganham bem, né? Ganham. Eles são patrocinados, eles têm... É muito legal. Eles são uma profissão. É uma profissão. Eles são atletas, né? Atletas do botão, né? Sim, são atletas. Né? Eu considero como atletas, embora tenha gente que não considere como atleta. Não é um esporte, né? O esporte, mas sim, nos Estados Unidos é uma profissão. As pessoas ali, quando tem olheiros, como tem de futebol, de basquete, de vôlei, nós temos olheiros lá de gamers. Caramba. Se a pessoa se desempenha bem, ela ganha uma bolsa de estudos numa universidade. E um salário já. É um mundo que a gente não conhece, né? Com certeza. Que muita gente não conhece, mas vai conhecer agora, né? Tá conhecendo agora. Justamente. E o Brasil, e nós estamos querendo fazer com que João Pessoa ali, a Paraíba, se torne a capital do gamer. Caramba. Então nós já estamos investindo bastante lá, né? Com hubs. Estamos investindo em profissionais ali também, porque a mão de obra ali e outra. Pensa no pessoal criativo, tá no Nordeste. Tem muita gente de criatividade, mas muita criatividade e inovação também. Nós temos que aproveitar muito, né? Porque às vezes o cara tem ideia e não sabe transformar isso num aplicativo, por exemplo. Com certeza. Mas a ideia do cara é sensacional. Se você tem um profissional que pode tirar isso e jogar aqui, pô, é sensacional, né? Isso, mas mais do que ter a ideia, o Henrique, lá eles têm muito... não só iniciativa, mas eles têm as pessoas que fazem a acabativa, como você mesmo disse. Lá os caras são muito mão na massa, isso é legal. E para o mercado de startups e games é o que mais precisa. Eu preciso de pessoas que saibam fazer. Lembra que eu falei para você no começo, né? Não é só quem tem o conhecimento, mas quem sabe colocar a mão na massa. E quem tem coragem de ir para cima, né? Justamente. Aí a coragem, a persistência, isso é muito importante. Então ser empreendedor não é só ter uma boa ideia, né? Uma boa ideia sem sair do papel é só uma boa ideia. O Ray Kroc, né, que é o que ajudou os irmãos McDonald, né, naquele filme, A Fome de Poder, ele fala isso, né? Uma ideia não vale nada. Execução é tudo. Execução é tudo, né? Se eu não colocar em execução, eu não sei se vale ou não. Sim.
né? Pode ser muito bom, como pode ser muito ruim. Só que muita gente, às vezes, tem uma boa ideia e fala, ah, não, isso não vai dar certo, né? Como que era aquele desenho antigo do Harden, né? Que ele ficava, ó dia, ó céus, eu sabia que não ia dar certo. E a gente vive muito disso, muitas vezes. A pessoa perde o emprego, parece que desaba o mundo, né? Para o empreendedor, o cara perde o emprego, abre o mundo para ele. Justamente. Né? Essa é a diferença, né? Essa mentalidade hoje que, infelizmente, muita gente tem aprisionado. Sim. Muitas mentes. Sim. E mentes brilhantes. Brilhantes, tentando direcionar. Você só é capaz se tiver Sim. isso na retaguarda, se tiver essa empresa, se você trabalhar para uma grande corporação. Sim. E, no entanto, você pode ser essa grande corporação. Sim. É claro que toda grande corporação, todo grande negócio acontece de baixo. Sim. E talvez é aí que tem aquela questão que você falou. Nós não temos paciência, né, persistência suficiente para poder falar assim, cara, vamos lá. Porque é muito bonito a gente ver o que está lá em cima, Sim. na frente, já sendo apresentado na TV. Sim. Né? Mas a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores. A gente vê uma... Eu vi isso uma vez de um pastor amigo meu, né? Tem muita gente que se contenta em ouvir uma grande notícia. O empreendedor, ele quer ser a grande notícia. São duas coisas diferentes, entendeu? Então, puxa vida, eu acho legal tudo que você está falando. Tá, eu recebi uma notícia, eu recebi uma informação. Não, mas eu quero ser a grande notícia. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso levantar daqui e agir. E agir e ter persistência. E quando eu penso em persistência, eu penso muito no agricultor. O agricultor, até ele ver, até chegar o dia da colheita, da safra dele, são vários processos. E muitas vezes terminou o processo de plantio, ele tem que aguardar. E só aguardar. Aguardar o crescimento daquilo que ele fez o investimento. E a gente não tem essa paciência. Essa paciência do agricultor de começar um negócio, de preparar a terra, de colocar semente, de adubar, de aguar lá, molhar lá e esperar o crescimento. Porque se você faz o processo certo, não vai dar errado. Você só tem que ter paciência. E muitas vezes a pessoa vem no processo certo, mas chega numa altura, a hora que está quase lá, a pessoa desanima. Isso eu estou falando por experiência própria. Eu já vi muita gente, mas eu também já fiz muito isso. E é um desafio. Porque o empreendedor ele quer resultado rápido. E o resultado não é rápido. Né? Você falou do catálogo de Hiroshima. Pô, 45 anos. 45 anos. Aí eu me lembro de uma história, né? Diz que o cara passava todo dia em frente a uma casa e tinha um cidadão olhando um buraco de uma fechadura. Todo dia. 4 meses depois ele não aguentou mais. Ele empurrou o cara e falou, deixa eu ver que você tanto olha aí dentro, né? Aí o cara olhou, tudo escuro lá dentro. Ele falou, velho, tá tudo escuro aí. Aí o outro olhou pra ele com a maior paciência e falou, rapaz, eu tô olhando aí há 4 meses e não vi nada. Você bate o olho e já quer ver, cara? Então, empreendedor é isso, né? Muitas vezes a gente quer um resultado, mas leva tempo. E você falou um ponto interessante, que é a questão do novo, né? Sim. A gente, né, não é Deus para a gente saber o que vai acontecer. Sim. Tem que planejar, evidentemente. Sim. Mas também você tem que confiar nisso. Sim. Tudo que é novo, que sai do nosso controle, dá medo. Sim. E aí eu gosto de falar uma coisa, comparar o Brasil com a Coreia do Sul. Quando Sim. fala da década de 60, o Brasil ele abriu as portas e falou assim, olha, vem que nós temos mão de obra. A Coreia do Sul se fechou para estudar. Sim. E lá, até um dos protagonistas lá, né, um consultor chamado Lin Kim, ele começa... Quando tudo vai bem, é uma frase que até eu utilizo muito, parafraseio ele, fala assim, quando tudo vai bem, algo pode estar errado. Exatamente. Ou seja, a zona de conforto é problemática. E ele bagunçava a zona de conforto de todos ali, que era a linha de produção, e dali começou a sair grandes marcas, Samsung, Kia, LG, Hyundai. E hoje o Brasil, nós temos muita mão de obra, mas o P&D, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação,
maioria das empresas ficam fora. Sim. Hoje no Brasil nós temos poucos. Embraer, Petrobras, Vale, Natura, nós não temos muito. Embrapa, são poucas pesquisas e desenvolvimentos próprias Sim. que estão aqui no Brasil. Nós precisamos pensar mais estrategicamente, Sim. né, e não tão operacionalmente. Sim. Mesmo porque nós acabamos de falar de inteligência artificial, de robô, de Sim. machine learning. O robô foi feito para isso, Sim. para fazer coisas repetitivas, Sim. com mais qualidade que nós. Sim. Nós temos que pensar. Justamente. Exatamente. É bem legal isso, hein? Legal, Fabiano. Puxa vida, assim, toda vez que a gente senta para conversar, para almoçar, e aqui nesse bate-papo, eu aprendo pra caramba com você, cara. Que isso. E quanto mais eu aprendo, mais eu falo, poxa, se ele viu alguma coisa em mim, alguma coisa de bom eu devo ter também, né? Eu fico feliz de você ter toda essa confiança em mim. Me fala mais um pouquinho sobre a Austin Move. O que vocês estão fazendo hoje? Em que processo que vocês estão de desenvolvimento da empresa? Explica um pouquinho pra gente. Vamos lá. O ano passado, depois que nós tivemos a oportunidade ali de ficar entre as 10 mais indicadas do Brasil, 10 aceleradoras, nós começamos a já executar um planejamento que nós havíamos feito no começo de 2022, de ter um braço de finanças, um braço para investimentos, além de aceleração, que é o que nós realizamos. Então, hoje, alguém tem uma ideia, não só uma ideia, um projeto validado. Manual, às vezes, mas não tem um aplicativo, não tem um sistema, pode contar com a aceleradora Austin Move. Nós temos profissionais que podem ajudar a desenvolver isso aí. Então, gente, se você está assistindo aí e tem um projeto legal, tal, ó, vai ficar... Já apareceu aqui o Instagram dele, vai ficar no link da descrição aqui do vídeo. Procura o Fabiano, que a sua ideia pode sair do papel. É isso aí, é isso aí. E se você talvez tenha uma startup, uma empresa, uma franquia e você quer expandir, você quer escalar mais, mas precisa de um determinado dinheiro, não só de dinheiro, porque dinheiro, como nós falamos, você pega no banco, você pega em qualquer outra instituição financeira, mas um smart money, que tenha pessoas que venham para te ajudar também, que dê ajuda no network, que ajude em conselhos, seja administrativo, seja em marketing, seja em finanças, seja no que for, né? Nós temos a Austin Invest, que é uma plataforma de investimentos, onde você coloca o seu negócio lá, uma vez que passou pelo nosso crivo, nós captamos esse dinheiro. E nós agora vamos fazer também, estamos fazendo já para a área social. Legal. Então, nós queremos também fazer o give back, né? Devolver também aquilo que, né, para a comunidade, daquilo que nos retribuiu, nos ajudou no começo. Nós temos o Austin Invest, nós temos a Austin Games na Paraíba, como nós falamos, queremos ser referências ali, um polo de gamers. A capital do game. A capital do game. Então, na Paraíba lá nós já estamos, né? E quando você for para lá, vá para lá e fique lá no nosso escritório lá. Eu sou louco para conhecer a Paraíba, João Pessoa, cara, eu não conheço. Na frente, olha, poucos metros da praia ali. Que Nossa, isso? Uma vista muito bonita. É amanhã? Na hora que você quiser, é só falar lá com o nosso CEO lá, o Marco Aurélio, ele vai te recepcionar muito bem lá. Legal. E aí nós temos a Austin Verse, que é tudo o que você pensar da Web3. Né? Nós temos a Web 1, só rapidamente aqui, por uma questão conceitual. Sim, eu quero entender um pouquinho melhor. Web 1 é quando começa lá na sua época, lá nos anos 90, 80, 90, com a internet, né? Informação. Chamou de velho, né? Você sabe, cara, eu vou te contar uma história aqui. Eu operei máquina de telex, você acredita? Meu Deus. Sério mesmo? Sério. Fez curso de datilografia? Fiz curso de datilografia, entendeu? Eu fazia cheque administrativo no banco, eu trabalhei no banco e eu operei máquina de telex lá. Caramba! E eu achava sensacional você digitar aqui e aparecer do outro lado lá. E a gente mandava ordem de pagamento, tal, DOC, era tudo via telex. E aí quando surge o fax, foi uma inovação. Eu não passava na minha cabeça o cara colocar um papel lá no Paraná e sair aqui. Sim, que inovação, né? Você vê como que evolui. E lá demorou muito tempo para evoluir, né? Sim.
Né? Hoje, se você pegar, a evolução está... Assim, o que o mundo evoluiu nos últimos rápido. 30, ele não evoluiu em quase 2000, cara. Nós, nesse tempo de pandemia que nós passamos, de 1 ano e meio, 2 anos ali, né, recluso, nós aceleramos o que nós teríamos que aprender em 10 anos. Sim. Olha que coisa. Né? Estudos de compras online, por exemplo, nós demoraríamos 10 anos para conquistar, nós conquistamos em menos de 2 anos. Caramba, cara, que legal. Mas voltando ali do Web 1, Web 1 é a rede de informação, de buscar informação, de buscar ter acesso mais rápido. Tá. Né? Como você mesmo falou, poxa, Sim. eu digitava alguma coisa aqui e já estava, né, do outro lado do país. Então Beleza. esse é o Web 1. Web 1. Web 2 é a rede de relacionamentos, as redes sociais, Tá. as mídias sociais de uma forma geral. Começa lá no seu tempo, no nosso tempo, né, do Orkut, né, MSN, ICQ, então rede de relacionamentos. Esse é o Web 2, né, Tá. onde você pode ser o que ser, né? Olha uma coisa interessante, Henrique. A gente saía da igreja, a gente era jovem, né? Saía antes, a gente ia para lanchonete, sorveteria e ficava batendo papo lá. Depois de um tempo, quando começou a ver esse raio de Web 2, de redes sociais, o que aconteceu? A gente ia para casa, saía da igreja, a gente ia para casa pra ficar conversando todo mundo com o pessoal que tava dentro da igreja, pelo ICQ, MSN, olha que coisa. E você tomava mais coragem, né? Sim, pra falar pra falar determinadas coisas, né? Eu tinha um amigo, eu dividi um escritório com ele, o Genildo. Eu vou falar o nome dele que ele vai lembrar, né? Que ele vai assistir e ele vai lembrar. E a gente dividiu o escritório e assim... Não, não vou contar, porque senão depois eu vou me complicar com ele. É melhor não. Genildo, um abraço, você sabe o que é, né? Não, é melhor não. Eu comecei, mas não vou terminar, não. Não, mas tá bom, tá bom. E aí o Web3 é o quê? É a rede descentralizada hoje, com blockchain. Hoje, nós podemos fazer transações sem ter que, talvez... burlar as questões financeiras, sem ter que pagar tributos, câmbio e tudo mais. Eu posso sair com o dinheiro aqui, eu deposito numa exchange aqui e saco em qualquer outro lugar. Justamente. Então, uma rede descentralizada que veio para criar uma igualdade. É claro que não vai, né, conseguir, mas para que possa igualitar mais as questões sociais, econômicas. Caramba. Então, quando nós falamos dessas tecnologias, nós estamos falando que isso é novo. Tá. Isso gera um certo desconforto, gera um certo medo, né? Mas é necessário, a gente tem que enfrentar. Né? Como um empreendedor, a gente tem que enfrentar e esse medo, ele tem que ser superado. Sim. Então, uma vez que você torna-se conhecedor e fazedor daquele tipo de tecnologia, isso já não é mais... isso é mais tranquilo para você, Sim. não é assim? Sim. Quando tirar carta de carro... Tudo na vida é assim. É assim, às vezes tem um medo que a gente tem que superar. Hoje quando eu tava vindo para cá, é o primeiro podcast que a gente tá fazendo, eu nunca fiz isso. Eu falei assim, puxa vida, como será que vai ser? Você vem com medo, você vem ansioso, você vem preocupado, mas você tem que vencer isso. Eu cheguei até aqui, né? É igual a montanha-russa, eu sempre uso o exemplo da montanha-russa. Cara, você subiu até lá, agora você vai ter que descer, não vai ter jeito. Não, então tá lá, vai com medo e tudo. Eu andei de montanha-russa com a minha sogra, no Play Center uma vez. E era aquele Colossus, que dava 2 voltas assim. Eu falei, vamos lá, sogra, vamos lá. Eu queria acabar com ela, né? E aí, quando chegou lá em cima, ela pegou... Eu peguei e falei, e aí, dona Dalva? Ela pegou e falou assim, eu quero descer. Eu falei, pera aí que a senhora já vai. Então, o medo sempre vai existir. Quando você sai da sua zona de conforto, te dá medo. Mas você tem que vencer. Você tem que vencer passar. Sim, com certeza, com certeza. E essa é a vida empreendedora, o Henrique. A gente tem ali, então, o grupo hoje que nós fazemos parte ali já tem crescido. A Austin Move, teoricamente, se tornou uma mini holding, né, para outros braços. Nós temos a Austin Verse, que é o que nós estamos falando agora. Sim. De Web 1, Web 2, Web 3. Então, hoje, é o Fernando que está à frente, junto com o Mário e o Luiz. Eles, né, cada um em um estado. Olha que legal, né? Minas, Mato Grosso do Sul e aqui em São Paulo.
E eles estão trabalhando aí com NFT, blockchain, então seja para a área financeira, seja para questões de entretenimento, para o que você achar interessante, eles conseguem desenvolver aí, né? E é molecada. O Mário, só para que você tenha uma ideia, o Mário eu conheci ele quando ele tinha 16 anos. Caramba! Nós participamos de um evento e ficamos em primeiro lugar, ganhamos um prêmio e tudo mais. Eu não conhecia até o ano passado ele pessoalmente, presencialmente. E vocês participaram juntos? Participamos juntos, contratei ele para trabalhar na nossa equipe. E não conhecia ele? Não conhecia ele presencialmente. Olha que mundo que a gente tá vivendo. Muito legal, cara. Fabiano, tá... Infelizmente estamos chegando. Eu ficaria conversando com você aqui mais um tempão. Vamos ainda, né? Que nós vamos tomar um café ali depois, Opa. Né? Eu quero te agradecer, puxa, demais. Não poderia ter ninguém melhor aqui para a gente começar esse podcast. Eu quero que você esteja aqui mais vezes. E queria que você deixasse aí uma mensagem para o cara que quer começar um empreendimento, o cara que está lá frustrado na empresa dele, que sabe que ele tem um potencial, que ele sabe que ele pode fazer mais, ele sabe que ele pode ser mais bem remunerado, mas muitas vezes o medo impede o cara, segura o cara, trava o cara. Porque esse foi um caso meu. Eu até o meu filho mais novo completar 15 anos, eu sempre fui CLT. Porque eu precisava de uma segurança, eu tinha filho para sustentar. Quando ele faz 15 anos, eu falei, agora se eu morrer, ele não morre de fome mais, ele se vira. E aí eu saí e comecei a empreender, dei cabeçada, e dou até hoje, né? E vai, tenta uma coisa, faz outra. Eu já vendi de antena parabólica água de coco, entendeu? Então, esse conselho que eu vou pedir para que você dê, é um conselho para mim também. Não com aquela intensidade de erro que eu cometia, mas cada erro que você comete, você fala, pô, esse erro eu não posso cometer mais, eu posso cometer um novo, né? Então eu acho que hoje eu cometo menos erro que eu cometia alguns anos atrás. O que você falaria para esse cara que está frustrado porque sabe que pode produzir mais, mas muitas vezes o medo impede? Perfeito, Henrique. Vamos lá. Eu sugiro que, além de buscar o conhecimento, saiba como fazer. Como nós falamos no começo, o know-how é um requisito básico aí do profissional do futuro. Sim. Além de saber fazer, erre, mas erre rápido, porque ninguém, né? Uma frase que eu falo sempre de Eric Rice, né? Parafraseando, não queremos errar, mas tivermos que errar por não sermos perfeitos. Sim. Erre rápido. Erre rápido para ser mais barato. Então, esse é um ponto que eu coloco, e aí quando eu falo de errar, é errar com planejamento. Sim. Que pelo menos você sabe quais são as alternativas de saída. Outro ponto, além do planejamento, de ter um senso de capacidade de resposta rápida, que nós chamamos de responsividade, responder rápido ao mercado. Sim. Outro ponto é ter uma boa base. Tá. E aí você já tem, né, a sua família, sim, eu tenho a minha. Se você tem a sua família, use a sua família ali não para ser, né, ali cobaias, mas que apoie você. Sim. Tenham pessoas que estejam do seu lado sempre, em todos os momentos. Eu disse para você, estou há 22 anos com a Dani e há 5 anos com a Lívia. e são mulheres que têm me apoiado sempre. Sim. Eu chego em casa, né, cansado ou não, mas feliz, porque sim, eu sei que são pessoas que estão me esperando para me apoiar, né, em todas as decisões. Decisões que eram difíceis, que talvez elas não tenham o conhecimento ou a competência para poder me ajudar, mas elas sim, acabam me dando uma força ali. Então isso é muito importante, ter uma boa base, seja, né, do seu cônjuge, seja dos seus pais, dos seus irmãos ou dos seus amigos, que se seja, né, mas tem uma boa base que sempre te apoie, porque empreender é ser solitário. Mas essas pessoas podem ajudar. Essas pessoas podem ser o alicerce, né? O suporte, né? Justamente. O suporte. Fabiano, muito obrigado. Deus te abençoe. Nós estamos terminando o primeiro podcast aqui. Eu estou feliz da vida. Quero agradecer você, quero agradecer a Seime, agradecer a Angel Hub, quero agradecer a EdPay. E eu quero, assim, agradecer pela confiança. E espero que a gente possa caminhar muito tempo junto aí com essas empresas. E quero você aqui muitas vezes aqui ainda, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço. E se despeça aí do pessoal aí.
Falou, pessoal. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.